Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que chega a esse vídeo, meu amigo ou minha amiga. Sejam bem-vindos a mais uma produção de O'Connor. Vamos diretamente para a massa? Vou deixar a receita na descrição para vocês, mas basicamente é 20 gramas de fermento químico, 20 gramas de amido de milho, 3 unidades de ovos, 200 gramas de farinha de trigo, um pão dormido, completamente picado, 150 de óleo, 150 de leite, ok? Nós iremos colocar todos os itens em um liquidificador. Passo a passo vou explicar para vocês. Primeiramente vamos colocar um pouco dos itens que são líquidos, por assim dizer. Ovos, leite e óleo, ok? E um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Primeiramente vamos colocar ovos, o óleo e metade do leite, tá bom? Bater, depois adicionamos os secos e o leite iremos utilizar para dar uma molhada com base ao colocar os secos, ok? Após bater, vamos adicionar a farinha de trigo. E colocar para misturar. Ao misturar, vamos adicionar o amido de milho e o fermento químico e colocar o restante do leite. Após um tempo, eu aconselho que vocês parem e misturem o restante com o auxílio de uma colher de pau, um pão duro ou algo do tipo que possa misturar. E vamos adicionar os pães pouco a pouco. E eu aconselho a vocês que peguem um pouco de leite e ao colocar, vamos colocar metade do pão, no caso é um pão picotado, tá bom? Vou colocar metade da quantidade presente, que é essa. Colocar metade e colocar um pouco de leite, ok? Ah, mas ó, Connor, qual a quantidade necessária? Galera, vocês vão utilizar o olhômetro, digamos assim. Por quê? Por que eu não coloquei na receita? Porque vai variar muito do pão que você vai estar utilizando e tudo. Você vai colocar por volta aí de uns 50 ml na primeira dose e 50 na segunda, por volta. Pode ser para menos ou para mais, varia da velocidade também e da precisão do seu liquidificador. Adicionei a segunda demanda e vamos colocar mais um pouco do nosso querido leite também, para umedecer mais. E lembrando, sempre com auxílio, bate um pouco, auxilia com o meximento manual, tá ok? E vamos colocar para bater novamente. E finalizamos o ponto. Esse é o ponto que a sua massa deve ficar. Lisa e homogênea, ela vai ficar uma massa líquida, porém não tão leve. Ela vai ficar uma massa que você vai sentir mais pesadinha, como se fosse um mingau. Agora vamos dar uma temperadinha na massa. Nós vamos colocar uma pitada de orégano, uma pitada de sal. E galera, aqui é opcional, tá? Uma colher de chá de açafrão. É opcional, não precisa colocar se você não gosta, ou pode colocar colorau se caso for sua preferência. E vai misturar manualmente mesmo, tá bom? Vamos misturar manualmente e depois adicionar a nossa forma. Bom, meus amigos, e quem estiver presente até esse momento no vídeo e já sabe do nosso ritual, né? Enquanto estiver fazendo a receita, deixa o forno pré-aquecendo. No caso, a temperatura vai ser 180 graus, tá bom? Pré-aqueça por 15 minutos, mais ou menos. E vamos untar a forma com apenas óleo. Pode utilizar as mãos mesmo, tá? Higienize as mãos, utilize o óleo na forma, para deixar a forma untada apenas com óleo. E se preferir e não quiser sujar as mãos ou algo do tipo, você pode usar um Perfex, pode usar um papel toalha, tá bom? Sem problemas. Só que o óleo é moderado, galera. Vocês vão utilizar o óleo apenas para untar mesmo, tipo, para ficar que nem vocês estão vendo, esse brilho do óleo. Não precisa deixar transbordando de óleo, ok? E fazendo isso, como o forno já está pré-aquecendo, eu vou colocar metade da nossa massa aqui. Desculpa, metade não, um terço dela, tá bom? Colocar um terço e colocar para dar uma pré-assada. De leve batidas na forma para que possa assentar toda a mistura na forma, ok? Falta um pouquinho desse lado, colocando um pouquinho aqui também.
Agora vamos levar ao forno para pré-aquecer e dar uma pré-assada com o forno pré-aquecido. Agora vamos deixar por volta de 5 minutinhos, tá bom? Só para ela dar uma pré-assada. Enquanto dá aquela pré-assada na massa, vamos separar o nosso recheio. O foco dessa torta é ser prática e ser uma torta de mortadela e queijo, ok? Só que tem um detalhe, o essencial é que vocês utilizem uma mortadela defumada, tá bom? Independente da marca, não tô querendo nada fazer merchan das marcas, tá bom? Uma mortadela defumada e de preferência o queijo prato, porque ele tem uma aderência ao forno um pouco maior do que a mussarela. A mussarela se derrete mais rápido, digamos assim. E utilize um catupiry aleatório, fica à vontade, tá bom? Vamos separar aqui. São 200 gramas de cada, tá bom? 200 gramas tanto de mortadela quanto do queijo prato. Bom, meus amigos, 5 minutos após, como vocês podem ver, ou menos, variando da potência do seu forno, tá? O importante é esse ponto, aqui ó. Tô pressionando e não tá vindo massa, tá ficando a ponta do meu dedo marcada, como vocês podem ver, ó. Mas tá pré-assado apenas. Agora vamos colocar por camadas a mortadela. Lembrando, não coloque a mortadela encostando nessa parte aqui, ó, porque para desenformar vocês vão sofrer, então não façam isso. Deixe ela bem centrada. A primeira camada. Vai ser por volta de 6 fatias, sabe, galera? Variando da forma que vocês forem usar, tá bom? Se for uma forma desse porte, que se não me engano ela é de 15 por 22. Se for uma forma maior, vocês vão colocar da maneira apresentada aqui, desse jeito. Agora a gente vai colocar um pouco de catupiry. Para umedecer e saborizar a massa também. Vamos dar uma espalhadinha com uma colher, tá bom? Após espalhar, nós vamos colocar uma segunda camada de massa. Lembrando de utilizar o auxílio de uma colher de pau para misturar a massa, tá bom? Vamos colocar. E com o auxílio da colher, fazer o processo da mistura e espalhar. Feito o procedimento, vamos levar ao forno novamente e antes de tudo, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você poder ver o resultado dessa receita e de outras também. Inclusive, vou dar uma dica bônus, quem quiser colocar cebolinha também para bater no liquidificador na hora de fazer a massa, fica muito bom, galera. Colocar um pouco de salsinha aqui também na massa, fica à vontade em relação ao tempero para vocês. Aqui é a base que eu tô passando, mas se quiser colocar adicionais, completamente disponível, ok? Aquele mesmo esqueminha, coloca para mais 5 minutinhos, deixa ficar naquele ponto de encostar o dedo e marcar o dedo. Vamos colocar agora, é um pouco diferente, a parte do queijo. E lembrando, galera, como é que eu posso dizer? Essa torta é uma torta que ela não desenvolve muito, tá? É normal. Se vocês quiserem que ela desenvolva mais, adicione mais fermento. E ao adicionar mais fermento, coloque um pouco mais da farinha de trigo, tá bom? Vamos supor que vocês vão colocar uma colher de chá de fermento a mais para ela crescer. Vocês vão colocar cerca de 50 gramas de farinha de trigo a mais, entendeu? Mas, basicamente, eu acho até melhor vocês deixarem assim, porque ela é uma torta para focar nas camadas, entende? O queijo eu vou colocar completamente nessa faixa do meio, porque agora vou cobrir, colocar mais assim, né? Deixar ela mais rente. Lembrando para não pegar na parte lateral, tá bom? Senão para desenformar a gente vai apanhar um pouquinho. Dei aquela misturada na massa. Só que agora a gente vai colocar junto do nosso querido queijo prato a parte aqui em questão do catupiry. Eu tô colocando de maneira opcional. Não necessita que vocês coloquem da mesma maneira que eu tô colocando ou a mesma quantidade. Eu aconselho que não exagerem, para não estourar nenhuma das camadas. Mas pode colocar em X, em triângulo, pode misturar, pode não misturar, pode fazer um design, um desenho, algo do tipo. Fica à vontade, a critério de vocês.
Agora vamos adicionar mais uma camada. Mais uma não, né? A última do nosso recheio aqui de mortadela. Lembrando, não pegar na lateral. E a última camada de massa. Vocês podem fazer mais na primeira ou na última. Eu prefiro deixar a última camada com mais massa, tá bom? Por quê? Eu deixo a última camada com mais massa porque eu ainda faço um leve acabamentozinho com o catupiry para deixar tipo uma decoração, entende? Por isso que eu deixo a última camada, que é a parte de cima aqui, com mais massa. Por quê? Senão o catupiry pesa e ele abre e entra na massa, né? Então, para deixar com base no design que eu vou fazer, eu deixo um pouco mais, não vou dizer que é muito mais, não, porque é separado em um terço em três partes, né? No caso, eu faço a primeira camada, que nem vocês viram, coloca ali, depois a segunda camada, coloca o queijo ali, etc. A mortadela, quer dizer. E vem essa camada, que eu deixo ela um pouco mais pesada por causa do acabamento que eu vou colocar em cima. Aquela dica bônus que eu dei, ao colocar a massa, vamos assentar, dando batidinhas nela, para tirar as bolhas também. O último momento de dar uma pré-assada de 5 minutinhos. Porque vou dar uma pré-assada de 5 minutinhos para poder fazer o acabamento com o catupiry. Após isso é diretamente ao forno sem parar. E o último pré-assamento, totalizando, né, praticamente, a gente vai colocar a primeira camada, 5 minutos. Segunda camada, 5 minutos. Terceira camada, 5 minutos. Ou seja, pré-aquecendo ao todo são 15 minutos. E agora a gente vai... Aqui é uma dica opcional. Vocês podem fazer isso com o saco de confeitar, com o próprio saco do catupiry de vocês. Só cortar uma ponta fininha e prestem atenção. Puxa de um lado pro outro, de um lado e pro outro. E assim vai indo. Vamos fazer linhas na diagonal. Lembrando, tentar não pegar na ponta da assadeira, tá bom? Porque senão vai grudar e fica difícil de desenformar. E também não vai dar aquele acabamento bonitinho, né? Mesmo que consiga desenformar, não vai ficar conforme o desenho que a gente fez, a decoração básica que a gente colocou. Fizemos hino na diagonal, agora a gente vai voltando na outra diagonal. Isso aqui me lembra aquelas tortas, sabe? Aqueles de desenho que o pessoal fazia, mas fazia com a própria massa, tipo Pequeno Urso. Pô, é uma coisa nostálgica ver uma decoração assim, cruzadinha. Não sei vocês. Comenta aí embaixo se vocês já viram uma decoração assim, algum desenho e sentiram vontade de fazer. Desenho, filme, série ou programa mesmo. Coloquei aqui pra vocês um pouco de salsinha para ser o toque do chefe, por assim dizer, né? Apenas uma decoraçãozinha bonitinha. Vamos colocar ao forno novamente por volta de 20 minutos, no máximo a 30. Lembrando que já foram 15 minutos só pré-aquecendo a massa, tipo, colocar na massa para pré-assar, desculpa, né? Colocando para pré-assar. Então, ao todo dá no máximo 45 minutos. Então, lembre-se bem, 20 minutos agora por completo e 5 minutos para cada camada se for fazer. Caso não queira fazer esse processo todo, sem problema, você pode colocar a primeira camada, deixar ela pré-assando, coloca o seu recheio opcional, o recheio tanto faz, tá bom? Sem problemas, pode colocar frango, seja o que for. E colocou o seu recheio, cobre a segunda camada, coloca para assar direto, 30 minutos, ok? Vamos ao forno e logo vamos ver o resultado. E finalmente saiu, temos aqui nossa querida receita de torta de mortadela com queijo. Como vocês podem ver, não sei se vai aparecer muito bem na câmera, mas a gente vai definir que está pronto, ó, quando a gente pressiona e ela vai soltar meio que uma casquinha e ela vai estar bem dourada. Tem dúvidas disso ainda? Você vai observar a lateral. A lateral dela, como vocês podem ver aqui, ó, a lateral vai assar e vai ficar bem douradinha e praticamente grudando. Essa parte vai demonstrar que está assado, tá ok? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ver os próximos vídeos. É vídeo novo toda semana. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Deixe seu like, comenta se você já viu essa receita e o que você achou dela. Valeu, um forte abraço, tchau, tchau. Uma dica bônus, para cortar, esquente uma faca em sua ponta, uma faca lisa.
para dar um acabamento melhor. Vamos ver. Olha que delícia. Completamente recheada. Ó, Conner Produções.